Muito bem, começando mais um vídeo e hoje eu vou trazer para vocês um tema um pouquinho diferente, mas que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre 5 mitos sobre plantas medicinais. A gente vê muita coisa por aí, muita coisa que não faz sentido ou que não é bem assim, e eu quis trazer esse tema para conversar um pouquinho mais com vocês. Se você não é inscrito no canal, então já se inscreve, seja muito bem-vindo para esse vídeo e a gente está chegando a 200 inscritos, então é uma alegria imensa para a gente ter você aqui conosco. Então vamos começar falando desses 5 mitos e eu vou começar por uma polêmica que a gente vê muito por aí e eu não quero que você caia nisso, que é aqueles chás emagrecedores, chá seca-barriga. Eu aposto que você já ouviu isso em algum lugar. A gente vê muito por aí, mas eu quero falar um pouquinho sobre eles. Esses chás emagrecedores, esses chás que prometem que você vai emagrecer, vai perder barriga, isso é um grande mito. Por quê? Para emagrecer, a gente precisa de uma série de estratégias e um conjunto de coisas tendo como base principal a mudança de hábitos. Então, para a gente ter plantas, a gente pode colocar as plantas como aliadas, mas somente as plantas não vão conseguir fazer a gente emagrecer, muito menos perder somente barriga. Então, a gente precisaria de estratégias antioxidantes, estratégias anti-inflamatórias, a gente precisa de alguns compostos, alguns componentes que ajudem a gente a matar a saciedade, trazer mais sensação de tirar aquela fome toda, essa ansiedade que a gente sente. Então também mudanças alimentares, existe uma série de fatores para a gente levar em consideração. E sim, como eu falei, as plantas elas podem ajudar. Então a gente pode ter plantas anti-inflamatórias, plantas que inibem a fome, que trazem sensação de saciedade, mas a gente não vai ter somente uma planta ou um conjunto de plantas que faça a gente emagrecer. No máximo, o que vai acontecer? A gente perder água, porque essas plantas geralmente colocadas nesses chás, elas são plantas diuréticas. Então sim, você vai perder muita água, vai muito no banheiro, mas isso não significa que você está emagrecendo e o seu peso volta, então, logo depois que você para de tomar. Então, esse é um grande mito. Por favor, não caiam nessa história de chás emagrecedores e milagrosos. E aqui eu já entrei no nosso segundo mito, que é justamente sobre os chás milagrosos. Eu aposto que vocês já viram, até mesmo aqui no YouTube, em vários lugares, aquela planta, aquela chamada assim de você precisa conhecer essa planta milagrosa, ou essa planta vai curar todos os seus problemas. Eu tenho certeza que todo mundo já ouviu essa chamada, ouviu esse ditado de que você precisa ter essa planta em casa porque ela vai te ajudar em tudo. E na verdade isso não acontece, né? A gente sabe que as plantas elas possuem os compostos dentro delas, elas possuem os fitoquímicos, os marcadores, que são os princípios ativos. E depende da planta, possui uma concentração de um princípio ativo ou de outro, só que somente uma planta ela não serve para tudo. A gente tem plantas com diferentes princípios ativos e é importante que a gente tenha um pouquinho de cada uma delas em casa, porque somente aquela planta que é para dor de barriga, que é para pele, que é para estômago, que é para tudo, essa planta infelizmente não existe. Já pensou também se existisse, a gente ia perder toda essa diversidade gigantesca de plantas que a gente possui. E aí então a gente também não quer isso, né? Então, mais um mito para a gente se lembrar. Quando a gente vê que existe uma planta milagrosa para você ter em casa e curar todos os problemas, você já sabe então que isso não é bem assim, que isso não existe. O terceiro mito é que quando a gente ouve que esse chá não faz efeito ou para mim não funciona, o que acontece aqui nesses casos? Realmente algumas pessoas não sentem os efeitos dos chás no organismo. Muita gente sim, muita gente gosta, muita gente sente os efeitos, mas eu inclusive recebo muitas mensagens de pessoas que dizem que o chá não faz efeito. E por que isso acontece?
Não é que o chá não faz efeito, você apenas não está sentindo o efeito dele no teu organismo. Muitas vezes a gente está tão intoxicado, a gente toma tantos medicamentos, que a gente sabe que os medicamentos eles têm os princípios ativos muito elevados, eles fazem o efeito muito rápido. E a gente às vezes toma o chá esperando que ele faça um efeito tão rápido quanto aquele medicamento ou de forma tão agressiva quanto. E não, a planta ela não vai atuar dessa forma, justamente porque ela não tem um princípio ativo, ela tem um composto de princípios ativos e ela sim vai estar fazendo efeito no teu corpo mesmo você não sentindo os sintomas, não sentindo de primeira visão assim esses efeitos, mas eles estão acontecendo, eu garanto. A gente precisa fazer uma desintoxicação às vezes do nosso corpo para que a gente de fato perceba os benefícios das plantas pra gente. O nosso quarto mito é que, Carol, eu tomo medicamento, eu não posso tomar chá nenhum. E aqui eu faço uma pergunta para vocês. O que vocês acham que faz mais efeito negativo? Uma planta, que essa pessoa pode fazer um chá, ou aquele medicamento que ela está tomando? Com certeza é o medicamento que traz os efeitos mais negativos. Aqui é importante a gente ter um cuidado com as plantas que a gente vai utilizar, porque algumas plantas sim, elas interagem com os medicamentos e depende qual medicamento a gente tem que dar uma cuidadinha com as plantas que a gente está usando. Mas você pode sim tomar um chá, depende da prescrição que você teve, depende do profissional que está te indicando, sim, você pode tomar um chá. Aquele chá não vai fazer um efeito tão negativo no seu corpo. Ao mesmo tempo também a gente tem que tomar uns cuidados, principalmente quando você for fazer uso de tinturas, por exemplo. Esses extratos aí sim, a gente tem que fazer um olhar um pouco mais aguçado sobre isso, porque as tinturas elas possuem álcool de cereais. Alguns medicamentos sofrem algumas interferências com a utilização do álcool, mas falando do chá, da xícara de chá normal, na maioria dos casos não tem problema, é só a gente cuidar qual planta a gente está utilizando, tá? Pra gente finalizar, é a questão do chá vicia. E aqui, por que eu deixei por último? Justamente porque isso é um mito, mas também carrega um pouquinho de verdade. O que acontece? A gente, quando utiliza um chá, a gente não está buscando o metabolismo primário das plantas. Para quem não entende nada disso, quando a gente fala de metabolismo primário, a gente está falando daqueles açúcares, da composição dessas plantas que todas as plantas possuem. Então são os açúcares, são os ácidos graxos, toda essa composição geral. No chá, quando a gente vai estar tomando uma planta, um chá com uma planta, a gente vai estar falando dos metabolismos secundários dessa planta. O que acontece? A planta ela não vicia justamente por conta desse metabolismo secundário. Então, se você fez um chá com uma planta que você colheu na sua casa e era um dia de verão com a lua cheia, vai ter uma concentração dos princípios ativos. Se você colheu esse mesmo chá em outro momento, já tinha começado o frio e era na lua minguante, por exemplo, você vai ter outra concentração dos princípios ativos. Ah, mas daí eu não quero colher esse chá em casa, eu fui no mercado e comprei um pacotinho de chá. Outra concentração. Então é como se fosse várias concentrações dos princípios ativos e aí por isso o nosso corpo não vicia como a maioria das pessoas tem esse ditado. Porque uma hora você tem uma concentração, outra hora você tem outra. Não é a mesma coisa do que falar de um medicamento, que tem isso padronizado. Então o medicamento ele sempre vai ter a mesma concentração dos princípios ativos. Com uma planta é diferente. Mas em alguns casos específicos é importante sim que a gente mude os ciclos de estratégia que a gente está utilizando. Porque o que acontece? O nosso corpo ele não vicia, mas ele pode se acostumar
com aquela modulação que aquela planta está fazendo. Então, esse chá que você toma, ele vai ativar algumas células que, com o tempo, essas mesmas células, isso mesmo, essa mesma sinalização, ela vai ser ativada. Depois de uns 15 ou 20 dias, é interessante mudar, não porque o teu corpo vicia, mas para ativar outras sinalizações, ativar outras células. Então, mais ou menos nesse sentido. E eu espero que vocês tenham gostado, então, desses mitos. Vamos recapitular tudo isso? Então, olha só, nós não temos chás emagrecedores, milagrosos, chás que secam barriga, aquela planta única que você tem que ter em casa para tudo, infelizmente ela também não vai existir. A gente tem também aquele chá que não faz efeito, mas na verdade ele tá fazendo efeito, só que você não tá sentindo. A gente também tem a questão do medicamento, que se eu tomo medicamento eu não posso tomar nenhum tipo de chá, isso também é um grande mito. E também agora, por fim, que o chá vicia. Então, vocês já sabem agora que não é que o chá vicia, mas que é interessante a gente trocar de chá de tempos em tempos. Então, se você tem costume de, por exemplo, toda noite tomar um chazinho de melissa, experimente trocar por outra planta calmante de 15 em 15 dias e aí depois você pode voltar para a melissa, você vai ver que os efeitos dela vão ser ainda maiores para você. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E a gente se vê ainda essa semana, porque a gente está fazendo 2 vídeos semanais aqui para o nosso canal, então eu espero você no próximo. Até!